Retornamos então com Palavras e Ondas, então hoje com a presença de Delcy Jardim da Trindade, que é o codificador então do Moentian. Boa tarde, Delcy. Boa tarde, Lígia. É um prazer sempre estar na tua presença, né? Pessoa que eu admiro, respeito bastante. Então, é com muita honra que eu venho aqui. A gente que te recebe com muito carinho, Delcy, para falar então sobre o Moentian, né? Vamos, como se diz, começar pelo começo, né? O Delcy já esteve aqui em outras oportunidades, mas sempre nós temos, a gente faz um apanhado assim, de pessoas e presenças aqui, e sempre a gente procura trazer aqueles que têm uma repercussão que realmente desperta a curiosidade das pessoas. Algumas pessoas souberam depois da entrevista, mas eu não ouvi no dia, e depois acabaram ouvindo no site algumas partes, e que hoje estão escutando com bastante curiosidade, interesse sobre o Moentian, porque realmente querem saber o que é exatamente o Moentian e quando surgiu o Moentian. Bem, Moentian, né, que é M-O-I-N-T-I-A-N. Parece uma palavra de outra língua, mas é só uma contração de Método Integrado de Transmutação Interior e Ascensão. Então não tem nada de chinês, japonês, russo. Sim, algumas pessoas confundem, né? Já pensam que é oriental, né? É totalmente brasileiro. Inclusive a gente faz questão de que não tenha nenhum tipo de palavra assim que não seja mesmo da nossa língua, né? Justamente para ser algo simples, como ele é simples, apesar de ter estar estruturado de uma maneira até complexa, sempre é dividido em níveis, né? Mas é algo extremamente simples. E nós estamos nesse ciclo agora desde o ano 2000, trabalhando com ele de novo. Fizemos todo esse trabalho de compilar o material todo no manual completo, que é esse que a gente chama o livro, né? O Manual do Moentian, que tem 450 páginas, colorido, né? Também se oferece ele para download nos blogs, nos sites que a gente tem, né? Temos já vários materiais, assim, materiais de curso, músicas, né? Quer dizer, e principalmente um blog que é o chamado Conversando sobre Moentian. Ali a gente responde a questionamentos, dúvidas, né? Então, o propósito exatamente do Moentian, para que digamos assim, hoje em dia a gente tem essa tendência, há uma tendência, né, para que serve, né? A primeira pergunta que as pessoas fazem, mas isso é mais um método, alguns confundem com reiki, alguns confundem com outros, porque a gama de caminhos espirituais são grandes na atualidade, né? Eu sei. Então, qual é o propósito exatamente do Moentian? Na verdade, assim, eu vou colocar que o propósito real do Moentian é resgatar uma verdadeira espiritualidade. Porque, por exemplo, assim, ele se apresenta, vou chamar assim, disfarçado como um método terapêutico, mas na verdade ele é um resgate de uma espiritualidade. O que vem a ser isso? Ele é um método que ele não busca a cura, né? Ele busca a transformação interior. Tá? Essa transformação quer dizer uma elevação da própria consciência, uma evolução. Então, é nisso que reside a simplicidade, digamos, né? Todo mundo fala em energia, não sei o quê, né? Mistura de métodos e técnicas e conceitos, mas, na verdade, assim, todas essas escolas esotéricas, terapias iniciáticas, elas deveriam se voltar ou buscar a origem do ser humano, ou o propósito real da humanidade, que é justamente essa elevação da consciência, ou iluminação, consciência cósmica, que todo mundo perdeu isso. E quando a gente vai elevando a nossa consciência, quer dizer, vai galgando determinados passos nessa busca interior, como alguns também chamam, naturalmente vai o que acontecendo? Vamos reencontrando um equilíbrio de forças, de energias, de modos, de hábitos, e retirando as coisas que sejam negativas desses hábitos, desses modos de vida, naturalmente nós vamos nos curando. Né? Então, não atuando necessariamente sobre sintomas, mas atuando sobre o reequilíbrio ou a volta a uma estrutura natural, que é essa evolução da consciência, nós então vamos atingindo um estado de saúde. Então ele vem disfarçado como um método terapêutico para proporcionar essa evolução, né? Essa elevação e evolução da consciência. Sim, e algo interessante de se colocar é que não é nenhum tipo de seita ou de religião, não, né?
Isso é importante, a confusão que existe hoje em dia, devido a tantas coisas, né? Na verdade, assim, sabe como é que eu tenho visto hoje a espiritualidade? Eu tenho visto como eu estava dizendo, a espiritualidade tem que ser a volta para dentro de si mesmo, quer dizer, para cada um de nós perceber a parte divina, digamos, que existe em cada um de nós. Agora, a maioria, ou quase todos os métodos que existem por aí, eles te prendem a uma coisa, seja uma religião, seja qualquer tipo de método iniciático, escola esotérica, elas te prendem. Quer dizer, como é que tu vai dar liberdade para um ser, para que ele seja divino, para que ele alcance a sua autodeterminação, né? A sua autorrealização, perfeito? Como que tu vai conseguir isso prendendo a pessoa e não dando a ela liberdade? Então, o primeiro ponto do Wang Chan é, apesar de que ele seja uma força espiritual, universal, profunda e vasta, ele vai te ensinando a ser cada vez mais livre. Então, ele não é um fim, ele é um meio. Entendeu? O Wang Chan é para ser descartado, na verdade, né? Então, que é um método justamente para te dar essa liberdade. Então, ele é simples justamente por isso, porque não te prende a coisas de astral, como vidência, como espírito, como... Não tem nada dessas coisas assim, né? É algo onde tu vai te integrando e essa integração em ti mesma vai te livrando das, digamos assim, das coisas que não interessam mesmo nesse caminho, né? Que, como eu digo assim, são tantos métodos, são tantas escolas e me parece que prendem mais do que libertam. Aqui na página 25 tem a definição, né? Método integrado. Palavra por palavra. Isso, eu gostaria que tu colocasse um pouquinho para o pessoal. O que seria então método integrado de transmutação interior e ascensão? Isso aí, inclusive, assim, tem uma... para download lá tem uns PowerPoint, né? Que vão explicando bem. Mas em resumo seria assim, método é por causa da estrutura, né? Tá dividido em 4 níveis. E onde também se tem auto-iniciações, quer dizer, a pessoa pode ir lendo o manual e fazendo as iniciações que despertam a energia, que essa é a energia que vai te dar um impulso justamente para a tua elevação ou evolução. Né? É integrado porque à medida que tu vai despertando essa energia em ti mesmo e através de ti mesmo, tu vai, como se fosse assim, sendo iniciado em todos os outros conhecimentos que existem, sejam reiki, seja escola esotérica, seja qualquer coisa. Naquilo que for necessário, digamos, que tu pratique, tu tem a força para ir lá, sem precisar necessariamente daquelas iniciações. Tá? Mas é mais ou menos assim que funciona. E transmutação interior é isso que eu estava falando. Quando tu vai acessando níveis de energia e de consciência em ti mesmo, o que vai acontecendo? Tu vai transmutando determinados bloqueios, tu vai retirando determinados pensamentos desarmônicos, que justamente são esses que criam a doença, né? Porque, na verdade, a doença é como se fosse assim, é um ser vivo que tu criou a partir de um bloqueio, de um trauma. Né? Então, na verdade, nós temos que desalimentar, retirar o alimento daquilo que a gente criou por causa desses traumas, desses bloqueios. E na hora que a gente faz isso, a gente tem justamente isso que a gente fala da transmutação interior e, por isso, também uma saúde um pouco melhor. Uma ascensão, né? Mais profundo. E a ascensão, que é a última palavra, é justamente isso. Se denomina assim aqui. A humanidade como um todo, ela tem um propósito. Né? Humanidade nós chamaríamos assim o reino humano. Quer dizer, o reino humano são pessoas, né? A gente chama as pessoas dormentes, né? Aquelas que estão dormindo, que não sabem exatamente qual é o propósito, pensa que o propósito é só ter uma casa, um carro, e trabalhar e não sei o que mais, e se estressar diariamente e tudo mais. Mas a gente sabe que o propósito real da humanidade é sair justamente desse reino humano e entrar no que a gente chama de reino espiritual. Aí não são seres humanos propriamente, né? São seres que despertam em si uma força que não é esse comprometimento com a materialidade propriamente, mas também não é um ser totalmente espiritualizado porque vive encarnado na Terra. Então é um propósito real, que digamos assim, que deveria ter a humanidade, que de alguma maneira se perdeu e que as religiões prenderam esse conhecimento justamente para conseguir mais pessoas, né, presas àqueles propósitos sem dar o real sentido da humanidade. E tem até na página 356 do manual, tem um capítulo que fala muito interessante sobre a questão do poder pessoal e a missão de cada um. Sim, né? Sim, interessante. Porque a gente vê assim, por exemplo, literaturas recentes, e aqui nós não estamos criticando, estamos apenas comentando dentro da... que pregaram assim, tipo, livros como do Dan Brown, por exemplo. Né? A questão da mente a tudo, do poder, o segredo, né? Qual é o segredo do sucesso. Então eu vejo assim,
assim que atualmente há uma confusão muito grande entre sucesso, poder, sim, magnetismo. Sim, sim. As pessoas usam as questões espirituais nesse sentido na materialidade. Então, como é que tu poderia colocar para nós essas questões aqui? Bom, entrando nessa coisa do poder, digamos, eu posso dar uma definição que eu gosto, até fazia tempo que eu não falava, mas existe, por exemplo, assim, quase todo mundo já ouviu falar em magia, né? Então tem assim, tem a magia negra, a magia cinza, a branca e o nada. A magia negra é aquela que a pessoa quer fazer o mal para outra. A magia cinza é aquela que tu talvez até pense em um bem, mas usa um mal para outra pessoa. Quer dizer, usa forças que não se deve mais trabalhar hoje em dia. A branca é aquela que eu penso que vou te fazer um bem, mas eu não sei qual é realmente o bem que tu quer. Por exemplo, eu dar uma bicicleta para uma criança, ela sai daqui e cai na rua e quebra um osso. Né? Então pareceu um bem, mas na verdade eu criei um mal. E a não magia, digamos assim, seria que aquela pessoa tenha uma transformação tal que o melhor para ela venha de uma maneira totalmente natural. Quer dizer, é como se eu possibilitasse a essa pessoa que ela acesse o seu interno, e é esse ser interno que realmente ditaria o verdadeiro sentido da vida dessa pessoa aqui. Né? Então, é um pouco diferenciar conceitualidades, né? Geralmente as pessoas querem coisas para si, e isso me parece que é um tanto egoísta. Exatamente, tentar dominar forças que são desconhecidas, né? Se a gente vai buscando assim o que são realmente essas forças, a gente vai vendo que a gente se compromete com outros planos, né? De uma maneira às vezes bem equivocada. Aqui na missão de cada um é interessante. Eu vou ler um trechinho aqui que eu achei bem interessante. Sim. Muitas vezes procuramos nossa missão desesperadamente e não a encontramos. Entretanto, ela pode já estar manifestada bem à nossa frente, nas coisas que fazemos, nos amigos que acalentamos, nos filhos que educamos, nas pessoas que dependem do nosso trabalho ou que com ele se beneficiam. Então, essa parte escrita pelo Delcy no manual do Moentian, né, na página 356, eu acho assim, de ensinamento tão profundo pra gente, sabe? Realmente, porque na verdade se me perguntar sobre a missão, e ficam pensando que a missão seria alguma coisa assim de falar para milhões, né? Ou de escrever um livro que venda milhões, uma coisa assim um tanto utópica, né? E não necessariamente aquilo que é o teu trabalho real. Porque o teu trabalho real é esse aqui, da gente, né? De alguma maneira ter amor incondicional pelo outro, né? De resolver a situação da tua própria família, de abraçar o teu filho, esse tipo de coisa assim mais simples até, né? Sim, as coisas mais... E a gente vê realmente... E aquilo tudo que está aqui na tua frente, que tu está fazendo nesse momento, né? Exatamente. Esse é o ponto. E a gente vê que hoje em dia, de uns 10 anos para cá, tem aumentado muito a venda de antidepressivos. Sim, né? Isso aí as pessoas estão Aliás, eu gosto sempre de brincar assim, tu imagina se tivesse uma lei proibindo de dirigir, todas as pessoas que tomassem antidepressivo, as ruas ficavam vazias. Infelizmente, né, a gente vê isso muito real, né? Isso aqui, assim, isso é um estado de dormência que eu chamo, né? E é um estado de dormência para te adaptar a um status quo que eu considero totalmente errado, enganoso, inclusive, né? Onde as pessoas têm que se adaptar a alguma coisa que elas estão vendo que está errado. Né? E é justamente por isso que elas procuram desesperadamente sair do chamado estresse ou se entopem, né, de entorpecentes. Então elas não estão vivendo, na verdade. Elas estão se escondendo ou colocando debaixo do tapete todos os seus problemas. Né? E é assim que eu vejo, assim, né? Que na hora que a gente sai do armário ou que mostra o que tem debaixo do tapete, claro que é um tanto duro, mas na verdade seria uma evolução, né? Seria tu encarar, né? Se olhar no espelho. O paliativo, né, ele pode ir deixando cada vez mais grave o próprio problema, né, Delcy? E a gente vê exatamente onde essa parte da missão aqui, que é muito interessante. Bom, para que eu tô? A pergunta da atual, o que eu vim fazer aqui? Para que eu estou nesse mundo? Qual é a minha missão? Então, se tu for perguntar para as pessoas, a maioria tem essa dúvida. E às vezes não percebem realmente que elas estão cumprindo a sua missão de maneira simples. Sim. Que de repente às vezes não é nem conhecida ou reconhecida, mas que não precisa desse reconhecimento. O único problema são aqueles que têm por missão atrapalhar dos outros. Isso é pior. Com certeza. Isso é difícil. Mas tudo bem. Acontece, meu Deus. Bom, nós continuamos com o bate-papo com o Delcy Jardim da Trindade. Ele, gente, que então fez
escreveu essa obra que nós podemos acompanhar desde o início, lá dos primeiros manuais, né, ainda com molinha, feitos no xerox, e o trabalho foi evoluindo e chegou então ao livro, né, ao livro do Moen-Chan, do método integrado de transmutação interior e ascensão, e que o Delcy então lançou em 2006, né, Delcy, nós participamos aí dessa fase aí do lançamento, 450 páginas, onde todo o método Moen-Chan é apresentado para quem quer saber mais e também auto-iniciar-se nesse trabalho desse método de busca por si mesmo, né, de uma maneira bastante liberta e diferente, realmente, que é muito